Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live no canal do Servo de Deus Guido Schaffer. Já já, Padre Jorjão estará aqui conosco, né, para termos mais uma aula desse nosso padre tão querido. Essa aqui tem sido uma catequese tão disputada, né? Sexta-feira, às 8 horas. E hoje a gente vai aprender sobre a Assunção de Nossa Senhora. Esse que é um mês dedicado às vocações. Na semana passada falamos sobre família, né? Vamos falar sobre a vocação também ao sacerdócio. E já já o Padre João vai estar aqui com a gente para nos conduzir em mais essa aula. Eu estou aqui com Nossa Senhora das Graças, hoje aqui no meu lado. E deixa eu já avisar as pessoas que estão participando. Boa noite, Débora. Dessa live. Quem, né, já aprendeu sobre a Quaresma de São Miguel, né, que assistiu o vídeo que a Ângela postou lá no canal do Guido, Servo de Deus Guido Schaffer, o Padre Jorjão vai abençoar, ao final dessa live, água e vela. Então quem está se planejando já para fazer a Quaresma de São Miguel... Ih, já estão dizendo que eu tô com eco? Agora eu tô com um fone de ouvido. Não deveria ter. Bom, se tiver muito ruim aí, vocês me falem. Mas o Padre Jorjão, então, vai fazer bênção da vela e também da água. Então já se preparem aí, enquanto o Padre Jorjão já se junta a nós, para ter a sua água, a sua vela por perto, porque ele vai nos dar a bênção para que todos, né, comecemos aí a Quaresma de São Miguel amanhã. Obrigado, Tati, por confirmar aí. Júnior também. Joia, que bom. Da outra vez eu sei que eu bobeei, né? Eu estava numa sala grande e não estava no fone e realmente, de fato, o eco atrapalha a gente. Muito bom, todos já entrando aqui no canal. O Padre Jorjão daqui a pouquinho vai estar com a gente. Hoje também, né, dia de São Maximiliano Kolbe, esse que foi um santo que a gente pode dizer até assim, protetor da família, né, porque escolheu morrer no lugar de um pai de família lá no campo de concentração de Auschwitz. E tem uma oração tão bonita dele, em algum momento eu vou fazer na fala com o Padre Jorjão. Mas ele que tem o script aí, né? Deixa ele conduzir. Então eu faço pequenas contribuições. Padre Jorjão, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Daqui a pouquinho o Padre Jorjão aparece aí, eu chamo ele aqui para se juntar a nós. Se alguém vir por acaso o Padre Jorjão aparecendo entre os participantes, me fala, tá? Porque às vezes assim é tão rápido que a gente não acompanha, a gente não vê. Muito bom. Quem já está na live aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem está sabendo sobre a Quaresma de São Miguel? E quem decidiu que vai fazer a Quaresma de São Miguel a partir de amanhã? Dá um joinha aí. Quem vai fazer? Tô vendo que tem gente entrando aí, a Ângela entrou também. Então, pessoal, recomendo a todos vocês. Apucarana, Paraná, Thiago, seja bem-vindo. A Tati já separou uma vela lá de São Francisco, muito bem. Eu vou usar uma vela de Nossa Senhora das Graças. Essa daqui é inspirada nas Marias, né? Nossa Senhora aqui com uma expressão de criança. Tem uma porção de joinha. Várias pessoas aqui, que vão fazer a Quaresma de São Miguel. Muito bom, pessoal. Divulguem, divulguem sim. O Guido era um grande incentivador da Quaresma de São Miguel. Então, vamos, né, nessa
quaresma, né, nos preparar ainda mais espiritualmente, né, colher tantos frutos espirituais dessa devoção especial ao São Miguel Arcanjo, esse que, junto com São Rafael e São Gabriel, né, nós celebramos o seu dia no 29 de setembro, quando então concluímos a quaresma de São Miguel. E o servo de Deus Guido Schaffer, de fato, era um grande devoto, né, de São Miguel Arcanjo. E assim a gente vai... Ih, ó, já me disseram que o Padre Jorjão entrou. Eu tô falando aqui, eu não percebi. Gente, ó, peraí. Padre Jorjão, agora sim. Deixa eu adicionar. Agora é só aguardá-lo entrar, porque eu já fiz o convite. Tá conectando. Então, Thiago, a quaresma de São Miguel a gente faz de 15 de agosto a 29 de setembro, tá? Esse é o período que a gente faz. E, na verdade, essa quaresma de São Miguel foi iniciada por São Francisco de Assis. Ele que achava... Padre Jorjão, eu convidei o senhor, mas não está conectando. Eu estou vendo seu oi aqui. Vê se não tem um convite aí para o senhor. Espera aí, deixa eu chamá-lo de novo. Transmitir ao vivo com o Padre Jorjão. Vamos ver lá, Padre Jorjão, se dessa vez vai. Ah, agora sim. Padre Jorjão! Dudu, Martim, tudo Tudo bem bom, com o senhor? filhão? Que alegria. Apareceu, Dudu. Eu estava aqui, você que não me via. Estava Pois falando é, da por isso Quaresma, São Miguel, São Francisco. é São tanta. Francisco, fala, filho, perdão. Não, 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 não. Pode falar, por favor. São Francisco observava 3 quaresmas ao longo do ano. 3. Uma delas, além da quaresma litúrgica, lógico, era de São Miguel. E foi numa dessas quaresmas que ele no Monte Alverne, Laverna, que ele teve a graça de ter a visão de Jesus em forma de um serafim, de um anjo. Os serafins são aqueles anjos de 3 asas. Uma que cobre o rosto, outra o corpo e os pés. E esse serafim imprimiu, como que no raio, as chagas de Jesus no Pai São Francisco. As chagas nas mãos, nos pés e no peito. Então, ele foi o primeiro estigmatizado na história. Foi dizer, a quaresma de São Miguel começa na Assunção Nossa Senhora, 15 de agosto, e vai até São Miguel, 29 de setembro. E foi 2 dias depois das dores de Maria, 17 de setembro, que São Francisco, então, recebeu as sagradas chagas, os estigmas. Eu confundi, eu misturei chaga com estigma, né? Estigma. Então, ele recebeu 7 de setembro os sagrados estigmas, 2 anos antes de morrermos, às 26, 24. Os estigmas de Jesus, nas mãos, nos pés e nos lábios. Foi o primeiro estigmatizado da história da igreja. Olha só. O primeiro, ele, como São Francisco não era padre, ele é diácono, né? Ele é irmão. O primeiro padre foi, então, Padre Pio, mas ele foi o primeiro estigmatizado da história, fazendo a quaresma de São Miguel. Ele fazia 3 quaresmas. Não é fácil não. Para fazer uma, a gente fica na situação, né? Ele fazia 3 quaresmas. 3, padre? Então era da Páscoa, a de São Miguel, e qual era a outra? A terceira quaresma, ele fazia exatamente lá do Advento, né? Para o Natal do Senhor. Entendi. Bom, é dele o presépio também, né, Padre Jorjão? Então dá para entender a devoção. Ano passado nós celebramos 800 anos do primeiro presépio. São Francisco vai até a Terra Santa. Falei semana passada isso, se não me engano. Vai, então, ele fica encantado na Terra Santa, passa pelo Marrocos. Ele fica tão encantado que ele quer converter o sultão do Marrocos. Lá ele é interceptado pelos omãs, pelos sacerdotes muçulmanos, que levam até o sultão, que querem matá-lo. E São Francisco diz, vamos ver então fazer
como fez Elias, uma fogueira. Vamos ver quem passa na fogueira em nome do Senhor Jesus. Eles ficam furiosos, querendo matar São Francisco. Mas o sultão, quando vê a fé daquele homem, diz, não, se houvesse mais 5 homens iguais a você, eu me converteria. Então, ele pede que Francisco volte, ele fica encantado com Francisco, ele volta. E é quando Francisco, então, vai se encontrar, depois, no capítulo das esteiras, com Santo Antônio. Interessante. Foi naquele mesmo ano. Por quê? Santo Antônio vai... Francisco manda, então, 5 frades para Marrocos. Santo Antônio os conhece em Coimbra e vê-los passar para Marrocos, evangelizar. Esses frades são interceptados pelos sacerdotes que já não tinham gostado de Santo Antônio, de Francisco, e antes que eles falem com o sultão, eles são trucidados, são martirizados. Eita, fé. Santo Antônio vê, então, voltar os despojos, as relíquias daqueles santos mártires, os protomártires da ordem franciscana. A visão daqueles santos martirizados toca o coração de Santo Antônio, que diz que quer, então, tomar o burel, o hábito dos franciscanos. Então, ele já ele pede, então, e é permitido que ele deixe a ordem dos agostinianos e torne-se franciscano. Que beleza! Franciscano, ele pede, então, para ir também ele para o Marrocos, anunciar o evangelho ou ser martirizado. Ele quer morrer. Que beleza! E chegando lá, fica doente, gravemente enfermo. Tem que voltar para Lisboa. Mas o vento não é favorável. Aquele vento da África, há um vento muito forte no norte da África, chamado Siroco, que faz com que um calor insuportável venha para o sul da Itália, da Europa, que vem do norte da África. É interessante que lá na Sicília, até aqueles pêssegos, aquelas laranjas, aquelas frutas são verdes. Quando vem aquele vento de um dia para o outro, frutas maduras. A natureza é uma interessante, olha. Aquelas laranjas vermelhas que só há na Sicília, né? Sicília. Aqueles pêssegos, essa época do ano, as folhas são maravilhosas. Melancia. São frutas impressionantes. No sul da Europa, né? Lá no Mediterrâneo. O vento frio, o vento quente do Saara, da África Setentrional, da África, aquele calor, vai para a Europa, aquele calor fez amadurecer as frutas. Esse vento foi forte e é aquela embarcação de Santo Antônio, em vez de ir para Portugal, Lisboa, ali para a Península Ibérica, jogou exatamente ali para a região do Mediterrâneo, para a Itália. Para Sicília. E Santo Antônio, querendo voltar para sua Porto Lisboa, foi para a Itália, para Sicília, para a ilha, onde havia exatamente o capítulo das esteiras, que era o grande encontro de Pentecostes, onde já haviam 5.000 frades na época de São Francisco. Que beleza. Lá ele encontrou Santo Antônio. Já falei isso aqui uma vez, estou repetindo. Estou igual aquele... Não, e se deixar, padre, a gente deixa o senhor falar mesmo, viu? Porque assim, é tanta história, é tanto conhecimento que a gente fica só se deleitando aqui. Mas hoje a gente vai falar de Assunção, né? Assunção de Nossa Senhora. Eu nem sei não. o que eu fiz. Não. O senhor começou porque a gente falou de Quaresma de São Miguel. Aí de Quaresma de São Miguel, o senhor falou de São Francisco de Assis, aí mandou em Santo Antônio, e vamos que vamos. É isso aí. É por isso mesmo. Então ele celebrava 3 quaresmas ao ano, São Francisco. E era essa quaresma que foi lá no fim da vida, em que ele, de fato, São Francisco, recebeu os estigmas. Foi o primeiro estigmatizado. Entendi. E, de fato, o Celano vai dizer que ele foi o santo que mais imitou Jesus, São Francisco, né? Entendi. E foi bonito, né, padre? Porque, se eu não me engano, a Time Magazine, né, fez uma enquete. E o homem do século, o homem do milênio passado escolhido foi São Francisco de Assis. Né? São Francisco. São Francisco. Padre Jorjão. Segundo milênio. Vamos fazer uma oração aqui? Vamos pedir o Espírito Santo? A gente começou a todo vapor, né?
Tome sim, filho. Hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Santo, enchei os os corações corações dos vossos fiéis e acendei e neles, acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o É o vosso vosso Espírito, e e tudo será tudo será criado. criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que Deus que instruíste instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas coisas, do mesmo Espírito. E gozemos gozemos sempre da sua sempre de sua consolação consolação. por Por Cristo. Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impresso perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus in caritas, spiritualis unctio, Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexiac Paraclito, in seculorum secula. Amém. Em nome de Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amém. Que coisa mais linda, Padre Jorjão. É o hino do Espírito Santo, né? Isso aqui Muito São Francisco bonita. cantou esse hino, Santa Rita cantou esse hino, É, Santa Catarina de Sena. Todos os grandes santos cantaram esse hino na história da igreja, nos leva à comunhão com tantos irmãos na fé, né? A é gente não pode verdade. perder essa nossa riqueza, né? Então vamos para a Assunção. Assunta es Maria in celis, gaude omnes angelis. A Virgem Maria foi elevada aos céus. Exultem os coros dos anjos. Nos faz cantar a liturgia no canto de entrada da missa que vamos celebrar amanhã ou no próximo domingo. É com certeza a festa mais antiga em honra a Nossa Senhora. No Oriente é chamada de Dormício Maria ou Comencis Theotokos, Teotoco, a dormição de Maria. Da palavra comecis vem a palavra cemitério. Interessante, porque é dormitório. A dormição de Maria. A palavra cemitério vem de quemesis, dormitório. É a festa da dormição de Maria. Na língua eslava eclesiástica temos o ato de dormir, o dia em que Maria dormiu. Ao final de sua vida terrestre, a Virgem Maria entregou sua vida nas mãos de Deus. Depois que Jesus subiu aos céus, ela foi entregue ao jovem, aquele que não fugiu, esteve até o final com Jesus. Ele faz questão no seu evangelho dizer que é o discípulo amado. Ele não diz o seu nome. É aquele que ficou à cruz até o final. Junto à cruz estava a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas, Maria Madalena e o discípulo amado. Esse discípulo amado é aquele que também estava ao lado de Jesus na Santa Ceia e que inclinou o peito, a cabeça no peito de Jesus. Essa é de uma beleza impressionante. Colocar a cabeça, confiar no seu mestre. Esse discípulo amado estava também no dia em que Maria Madalena anunciou que o Senhor havia ressuscitado. Ele saiu correndo com Pedro e foi até o túmulo, até o sepulcro. Chegou, viu o túmulo vazio, o lençol dobrado no chão, mas não entrou. Espera que Pedro entrasse na frente. E só ele então ele entrou. Ele viu e acreditou. O discípulo amado, ao pé da cruz, recebeu de Jesus uma das 7 palavras. Mulher, eis o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O discípulo amado estava na pesca milagrosa no mar da Galileia,
como aquela primeira, 3 anos antes, que vendo Jesus disse, mestre, onde moras? E Jesus disse, não deu endereço, eu moro na rua tal, número tal. Não, vinde e vede. E tendo passado a noite com Jesus, junto com André, ficou impressionado e lembrava até da hora em que ele encontrou Jesus. Era pela hora 10ª, ou seja, pelas 4 da tarde. Esse discípulo amado é aquele que na última pesca viu Jesus na ceia, disse, moços, tendes peixes? Ainda não. Lançai a rede direita. E a rede ficou repleta de 147 peixes. Então, quando ele viu, ele disse, é o Senhor, o discípulo amado. Enquanto Pedro se lança mais, é o Senhor. Ele viu e acreditou. E ao lado de Pedro, ele disse, Jesus disse, tu me seguirás. Quem é esse discípulo amado? João. O mais jovem de todos, um adolescente, um rapazola, um adolescente, um menino. Aquele que não abandonou Jesus. Mas por que ele não diz o nome dele? Por que, Porque ele Padre quer João? mostrar que o discípulo amado pode ser você, pode ser cada um de nós, pode ser a Débora, a Tatiana Ribeiro, a Vitória, pode ser o Dudu, pode ser a Daniela, pode ser a Sônia Monfort, pode ser a Roseli, a Regina, Maria Regina, pode ser todos nós. Se nós estivermos ao lado de Jesus, se nós acolhermos Maria em nossa casa, como ele fez, se nós colocarmos a cabeça ao ombro de Jesus e colocarmos nossa esperança nele, se nós estivermos com Jesus na cruz, ou se nós, na nossa cruz, estivermos com Jesus, o discípulo amado, aqueles que lá em Pentecostes estivemos com Pedro e Maria. O discípulo amado somos nós quando fomos fiéis em todos os momentos. Quando descobrimos a fartura do peixe da rede cheia, que é o Senhor conosco, ou quando nas dificuldades da cruz estivemos junto com o Senhor. Esse é o discípulo amado. É lógico que é o evangelista João, aquele que o Senhor quis ficasse até mais tempo, até o final, que acolhendo Maria em sua casa viveu e escreveu o autor, digamos assim, do livro do Apocalipse, ou a sua escola. É aquele que no último livro diz, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, eu vi uma mulher revestida de sol, tendo a lua sobre os pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, essa é a imagem da igreja, mas quando ele diz isso, talvez tendo lágrimas nos olhos, ele vê Maria, a imagem da igreja, e eu não consigo ler essa passagem sem me dar conta de que Jesus tinha de fato os olhos, João, marejados de lágrimas, como dizia Policarpo, o grande bispo de Esmirna, que nas suas cartas, que Santo Irineu comenta, lá no ano 180, minha tese foi sobre Santo Irineu, quando ele fala que ele, na sua infância, Policarpo falava de Irineu, Irineu falava de Policarpo, com que emoção ele falava de São João, falava de Jesus. Imagine como esses homens falavam de Jesus, ou um ouviu do outro e ia falando para o outro, mas entregavam aquilo que ouviram. Isso chama tradição. Coisa que os protestantes não têm, que nós temos. Tradição oral, ou seja, que não está escrita na Bíblia, mas que nós temos através desses homens que conheceram Jesus. Aquilo que seu pai contou da sua avó, a sua avó da sua bisavó, que está no relato da sua família, que nós temos, porque nós somos uma grande família, a igreja. Eles escreveram isso. Então, João contava isso, Policarpo, quando era ainda uma criança, lá em Esmirna, lá na Ásia Menor. Ele falava de Jesus com os olhos lacrimejantes. Falava de Maria. Policarpo morreu com 86 anos, lá no ano 123, e martirizado no grande estádio de Esmirna. Ia ser queimado. E disseram, renega teu Cristo. Renega teu Cristo, abandona a tua fé, e você vai ser poupado. Na sua idade já, imagina, naquela época, no século II,
86 anos, com a média de idade era talvez 40 anos. Ele já é um homem, ele é vetusto, que nega a tua fé e salva a tua vida. Mas eu olhava aquele estado cheio de jovens que nunca deixaram ele desamarrar das sandálias, porque corriam, queriam, desamarrando as sandálias, tocar o corpo daquele homem santo, por quem tinham profunda veneração. Que coisa bonita, quando os jovens veneram um homem idoso, um padre idoso, sabe, aquele homem santo. Que coisa bonita quando a gente chega em idade avançada e as pessoas nos respeitam, nos veneram, porque vê na gente homem de Deus. Isso não tem preço na vida da gente. Quando as pessoas sabem que a gente prega o que diz, diz o que prega, a gente tem valor da santidade. Isso é a grande alegria da nossa vida, meu Deus do céu. Policarpo era venerado por aquelas pessoas, pelas crianças, pelos jovens, que não deixavam aquele homem idoso baixar, encurvar-se para tirar as sandálias, desamarrar as sandálias. Nunca conseguia fazer isso, porque o jovem, não, Santo Padre, deixa de amarrar as sandálias. Ele pensou, imagine se agora renego publicamente aquele em quem eu sempre acreditei, desde criança, quando ouvia João, idoso como eu, falar de Jesus. O que vai ser desses meninos, desses jovens? Vão dizer que eu apostatei, que eu abandonei a minha fé? Eu não posso renegar a minha fé. Disse, não, eu não renego a minha fé. Eu creio em Jesus Cristo. E de uma ponta a outra do estado de ruína, ouviu-se uma voz, Policarpo não negou, Policarpo não negou, Policarpo acreditou, Policarpo creu, Policarpo confirmou a fé. Ele foi queimado, não como a carne que se assa, mas o pão que se cose. Havia um perfume como o do incenso. Essas atas dos mártires eram copiadas e circulavam de uma igreja a outra, como o triunfo da fé. E as pessoas, quando ouviam isso, ficavam maravilhadas e vejam que é ser cristão. Eram tem medo da morte, porque eles sabem que é para o céu. Então, essas atas corriam, como corria a ata de Maria. Contava-se que Maria foi avisada por Deus que seu fim estava próximo. Então, em 3 dias, ela ia para junto do Senhor, porque Maria não suportava mais ficar nesse mundo. Então, mandaram avisar aos apóstolos, e cada um foi correndo pedir a bênção àquela senhora, que foi a mãe do Senhor, que em Pentecostes estava com eles como mãe e madrinha. Aqueles obedeciam como a presença de Jesus nesse mundo. Maria não conseguia ficar mais na terra, o seu coração, sussum corda, o seu coração estava no alto. E todos correram para ver Maria. E Maria termina esse mundo, cercada pelos apóstolos, até que um deles não chegou a tempo. É uma tradição piedosa. E quem foi? Quem podia ser? O atrasado atrasado de todos. Tomé. Tomé. Como sempre. Mas ele vê uma imagem de Maria subindo aos céus, e quando ele chega, vocês têm que ver Maria sepultada no Monte das Oliveiras, onde tem a igreja da omissão de Maria. Vocês não vocês vão fazer possível. Eu quero ver o corpo da mãe de Jesus, da mãe do Senhor Deus. Então nós foram eles de novo de enterrar o corpo de Maria. E quando não encontrou nada, pelos odor de flores maravilhosas e flores, significando que Maria havia subido ao céu. A Igreja Ortodoxa celebra isso desde tempos imemoriáveis, que a Virgem Maria foi levada ao céu em corpo e alma. A igrejinha que São Francisco cortou o cabelo de Santa Clara era do século V, do ano 400 já, dedicada a Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora dos Anjos, Rainha dos Anjos. Então, já no século ano 400, os cristãos já tinham igrejas dedicadas a Nossa Senhora da Glória. Aqui, no nosso Rio de Janeiro, temos uma igreja de 400 anos dedicada a Nossa Senhora da Glória, Outeiro da Glória. Então, os cristãos chamam a Koimesis Theotoko, a dormição de Maria.
essa festa é muito antiga, que ao final de sua vida terrena, Jesus não quis que a sua mãe conhecesse a corrupção. Por quê? Por quê? Porque é algo tão, algo tão natural, porque se a morte, a corrupção da morte, é consequência do pecado, se Maria foi concebida sem pecado, não era natural que ela conhecesse a Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Essa é Maria. Ele a saúda com uma palavra emblemática. Heilige Haristomene. Salve. Ele não fala shalom. Ele fala salve, Heilige Haristomene. Salve, cheia de graça. Mas poesia, quando fiquei feio ali, paralisou, fiquei parecendo não sei o quê. Ele faz umas pegadinhas dessa com a gente de vez em quando, padre. Pois é. Deus te salve, ó cheia de graça. E o verbo grego, significa que a ação de Maria não aconteceu no momento. Que também é o perfeito. Ou seja, Maria já era cheia de graça no momento que o anjo se lhe apareceu. Não é que ela passou a ser cheia de graça naquele momento. Ou seja, Maria já era plena da graça de Deus. Aqui grego é charis, daí vem carisma, daí vem a palavra charme em francês, beleza, aquela beleza que o homem perdeu com o pecado original. Carisma, charis em grego. Ou seja, com o pecado original o homem perdeu a beleza, os dons preternaturais e sobrenaturais. O homem não morreria, não sofreria, antes do pecado original. Mas o pecado levou a um sofrimento. Porém, inimizade de ti, tu comerás com o suor do teu rosto, tu morrerás. O pecado, o sofrimento e a morte são consequências do não que o homem disse a Deus. Ora, o homem então perdeu a graça. O homem caiu na desgraça. Quando os nossos primeiros pais caíram no pecado. Desde então. Ora, Maria foi a primeira criatura, quando Jesus o Criador, que então foi criada sem a dominação, sem a consequência do pecado. Maria foi criada sem a dominação do inimigo. Imagina como o inimigo ama Maria, odeia Maria, tem ódio de Nossa Senhora. São Francisco diz que quando a gente diz Ave Maria, o inferno treme e o demônio foge. Então Maria foi criada sem essa dominação do inimigo. Imagine, ela não tem o pecado, ela nunca precisou mal a ninguém, ela nunca foi dominada pela escravidão do inimigo, e ao mesmo tempo ela não tem as consequências da mesma. Maria nunca sentiu ódio no seu coração, nunca sentiu, está com sono, nunca sentiu inclinação do mal. Maria não envelheceu, digamos assim. Maria ela não sentiu as consequências, ela morreu de uma morte, ela passou desse mundo para a eternidade. Porque ela não possuía na sua natureza o germe da maldade e as consequências da mesma. Então, pelo fato de ter sido concebida sem pecado, Maria não conheceu as consequências do mesmo sofrimento, a maldade e a morte. A Igreja reconheceu isso. O dogma da Assunção é uma consequência da Imaculada Conceição. Mas eu queria só realçar com a história de um menino. Posso falar só de um menino aqui? Eu tenho muito carinho Pode, pelas com crianças. certeza. O padre, deixa eu te perguntar uma coisa. O dogma que o senhor falou agora, né? O dogma da Assunção é consequência do dogma da Imaculada Conceição. Isso. E o dogma da Imaculada Conceição, ele, enfim, aconteceu ali via Santa Bernadette, né? Lá em Lourdes. A condição foi o seguinte: Santa Bernadette tem uma visita de Nossa Senhora 4 anos depois que o Papa proclamou o dogma. O Papa proclamou em 1854 e Bernadette, Nossa Senhora aparece em 1158, 4 anos depois, como que confirmando o dogma.
Falei, eu Entendi. sou Imaculada Conceição. Eu sou Imaculada Conceição. Isso aí é o que E, está bem, escrito lá na imagem Lourdes. em 16 de julho de 1930, Nossa Senhora havia aparecido a uma noviça, Catherine Labouré, e acordou no meio da noite. Um anjo acorda Catarina Labouré e leva até a capela da Rue de Bac. Catarina, Uhum. Santa Virgem está com você. Ela vai com aquela capelinha, o anjo, uma garotinha, abre a capela, está fechada com o dedo, se abre a porta da capela, ela vê a capela toda iluminada, tem uma senhora incomparável, cheia de luz, sentada no sacrário, na cadeira do padre sentado, e ela chega a ouvir até o tecido da roupa que a senhora sentada, a aparição muito bonita, e ela diz que são os momentos mais felizes da vida dela, que ela quer sentir, Que nunca lindo. poderia expressar. Ela se ajoelha e coloca as mãos de Nossa Senhora, as mãos de Nossa Senhora, e ela vai falar que ela tinha muitas consolações, não essa verdade, que haveria guerra, que haveria sofrimento, e várias revelações da Catarina, mas que ela deveria propagar, então, e mais tarde, 27 de novembro, Nossa Senhora aparece mais uma vez, enquanto estão rezando as vésperas, dura, aí Nossa Senhora está de pé, com um globo na mão, que se confia em mim. De repente, ela abre as mãos e aparecem anéis. Está me ouvindo? Está ouvindo, Dudu? Tô te ouvindo, padre. Às vezes tá travando aqui. O senhor congela. Não, agora eu tô te ouvindo. Mas quando congelou a voz, eu ouvi as vozes? A voz não. Não, congela a imagem, mas a voz continua. Ah, sim. Nossa Senhora, então, o globo aparece, ela abre as mãos, então ela está com um manto azul, como está na sua, aqui está na sua frente. Dos anéis aparecem raios. E ela pergunta que raios são esses? São as graças que concedo a quem mais pedem. E por que de alguns anéis não estão em raios? São as graças que ainda não me pediram. De repente, ela vê uma moldura oval. Uma moldura oval. E uma palavra escrita em letras de ouro. Ó Marie, conçon sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. E depois, como que vira uma medalha, ela vê um M encimado por uma cruz e 12 estrelas, como uma medalha. Então, manda cunhar essas medalhas. Eu prometo muitas graças conceder a quem usar com confiança essas medalhas. Veja, aquela medalha tem uma frase: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Isso foi 24 anos da proclamação do dogma. E o 12 proclamou o dogma em 8 de dezembro de 1854. Ele fez uma consulta aos bispos do mundo inteiro, se o povo já celebrava a Imaculada Conceição. Ora, Portugal foi proclamado a Imaculada Conceição para ir para Portugal no ano 1054. Portugal é Nossa Aparecida. Por que Nossa Aparecida? Uma imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição, que foi encontrada no Rio Paraíba do Sul. Era uma imagem da Senhora da Conceição que apareceu no Rio Paraíba, que é a padroeira de Portugal, e havia devoção no Brasil a Nossa Senhora da Conceição. Por isso, Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, em 1717, que era a padroeira de Portugal. E a padroeira de Portugal tornou-se padroeira do Brasil, com o nome de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, há 1000 anos, Nossa Senhora já era da Conceição, padroeira de Portugal, o Sameira. Né? Então, ou seja, há 1000 anos o povo já devota Nossa Senhora da Conceição. Então, a devoção é muito secular. O povo já venera Maria como aquela que é concebida sem pecado. Porque Deus queria que seu filho fosse concebido numa arca totalmente pura. O hino da Virgem Maria, o hino mais antigo da Nossa Senhora, do ano 200, nós conhecemos, a oração mais antiga,
Diz, Subtum presidium confudimus Santa Dei Genitix. Nos deprecationes et spicies in necessitatibus nostris, sed periculus contis, libera-nos vigo, gloriosa, sempre et benedicta. Tecla Sapia, né? Não recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas divai-nos sempre Virgem gloriosa e bendita. Maria sempre como uma sempre Virgem gloriosa e a bendita, bendita sem pecado. Então, o povo dela no século II chama Maria sem pecado. Então, sempre foi a fé da igreja, que a Mãe de Deus sempre foi concebida sem pecado. Os cristãos sempre celebraram isso. Ah, mas não está na Bíblia. Mas também a Trindade não está na Bíblia. Deus é trino. Sempre que havia uma contestação, uma heresia, a igreja se reunia para rebater uma heresia e reforçar a fé da igreja. Porque Jesus diz, o Espírito Santo vos recordará e ensinará todas as coisas. A doutrina da igreja foi explicitada cada vez que havia um erro teológico. Entendeu? A Bíblia não é um manual de teologia, de doutrina católica. É revelação que foi aos poucos sendo iluminada, sendo explanada pela tradição e pelo magistério. Que beleza. Quando está na Bíblia que Jesus é Deus e homem, que são duas naturezas, e uma só pessoa, não está na Bíblia. Foram os 5 primeiros concílios da igreja. Quando havia heresia, o docetismo, quando havia o arianismo, quando havia o nestorianismo, quando havia as heresias trinitárias. E para ser cristão, você tem que pelo menos seguir os 5 primeiros concílios. Não é cristão. Testemunha de Jeová não é cristão. Adventista não é cristão. Porque não segue, para ele Jesus não é Deus. Então, a doutrina cristã, ela vai se explicitando quando acontece uma heresia, um erro, que vai contra a doutrina cristã. Então, a igreja vai, através da tradição e da escritura, a tradição oral e escrita. Porque tradição, ela tem 2 formas, ela é escrita e oral. Aliás, é a tradição oral que deu sentido à escrita. Porque Zé Mané pode dizer, não, aqui é a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, essa aqui é a palavra de Deus. Não, essa aqui que é a palavra de Deus, é essa. Não, meu filho, Deus foi aquela que a igreja reconheceu como tal, inspirada, a Bíblia. E quem reconheceu que a Bíblia é a palavra de Deus? Foi o Joaquim, foi o Paquito Pirulito? Não, foi a igreja. A igreja como tal. Una Santa Católica Apostólica. Lutero veio lá em 1517, quando a Bíblia já existia, quando os monges católicos faziam pergaminho, manuscritos lá nas suas abadias, copiavam com todo cuidado para não se perder nem um iota, nem uma letra grega, nem latina. Quando São Jerônimo traduziu a Vulgata, apelido Papa Damaso. Então, a Bíblia não caiu de paraquedas, não, lá, com o seu Fechecler, com o seu Zíper, como gosta de falar o padre Paulo Ricardo, na cabeça de Lutero. Não. Não. A Bíblia foi cuidada com muito carinho. E quando São Paulo se converteu, a Bíblia já existia, a igreja já existia. Quando São Paulo escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses, a Igreja Católica já existia. A Igreja não esperou a ser escrita a Bíblia para existir. Mesmo quando Judas negou a Pedro, e a Igreja foi acabada ali, porque um dos apóstolos negou Jesus, não podia acabar a Igreja naquela hora. Não, a Igreja não acabou por causa de Judas, não. Não acabou por causa de Lutero, por causa de Zwinglio. A Igreja não acabou por causa de grandes hereges que houve na história da igreja, de Pelágio. A igreja não acabou por causa
de Nestório. Não, meu filho, não. Ah, mas aquele padre lá errou lá nos Estados Unidos. Não, meu filho. Já houve muito desses aí na escola da igreja. Ah, mas aquele padre foi preso, uma coisa assim, meu filho, já houve. Houve Judas. Jesus rezou, pediu ao Pai para 12 discípulos. Um 12 alvos, ele errou. Pedro negou 3 vezes. Tomé duvidou. E a igreja está assim, porque ela é obra de Deus. Não é verdade? Então, Maria soube aos céus, porque Maria foi concebida sem pecado. Porque Deus quis, Deus podia e Deus fez. Maria é a mãe do Senhor. E ele não queria que a sua mãe conhecesse a corrupção. E sendo um bom filho, não deixou que sua mãe conhecesse e experimentasse a corrupção que é própria do pecado. Maria não pecou. Houve um fato muito, muito impressionante. Um menino chamado Guilherme Borro. Milagre que marcou o pontificado de Pio XII e o dogma da Assunção. Viu falar desse menino já? Não. Qual o nome dele de novo, padre? Guilherme Borro. Ele Francês? nasceu em 27. Ele nasceu em 27 de novembro. Era o dia que ele nasceu. De Nossa Senhora das Graças. De 1944, em Bergerac, sul da França. E quando tinha apenas 2 anos, ficou curado milagrosamente graças a Santa Teresinha, do Menino Jesus, uma intenção da Petite Thérèse. Aos 4 anos, foi portador de uma mensagem de Nossa Senhora, que lhe ordenava uma missão, ir até o Santo Padre Pio XII, para lhe transmitir o que a Virgem lhe tinha comunicado, em 1948. Dile, desde pequenino, tinha muita piedade, rezava longas horas e era visto fazendo grandes penitências com 4 anos. Com apenas 3 anos de idade, um dia disse ao pai: Pai, a Santíssima Virgem apresentou-me, deu uma mensagem que eu tenho que passar para o Papa, devo ir vê-la. Imagina, 3 anos. O padre pensou. Nisso, o pai levou o assunto a sério. Mas o pequeno Gilles insistiu na missão por 2 anos. E somente por curiosidade perguntou-lhe como era a mensagem. A resposta diz: Mãe, a mensagem é para você. É para o Papa. Eu não posso te contar. Imagina suas filhas fazendo com você. Essa tá Numa ocasião, boa. o pai perguntou-lhe: Você sabe quem é o Papa, meu filho? Sim, o Papa é o Papa. E eu tenho que dar a mensagem da Nossa Senhora para ele. Os vizinhos, cientes desse fato, ofereceram para pagar a viagem do menino do pai a Roma. E no ano de 1949, finalmente partiram. Durante a viagem, o senhor Burru tinha esse pensamento: como que cara ia tocar na porta do Vaticano e dizer: eu preciso de uma audiência? Ouviu, filho? Agora congelou e a sua voz Quando desapareceu, chegaram a padre. Roma, Tá? na viagem, ele perguntava: como é que eu vou chegar no Vaticano? Com que cara de pau eu vou chegar e dizer: olha, eu tenho aqui meu filho, tenho que dar uma mensagem para o Santo Padre Pio XII, meu filho de 5 anos. Imagina que vergonha, esse homem não pensava em outra coisa. Padre No João, trem, né? abaixa só um pouco o teu celular, porque agora a gente não tá vendo o seu rosto. Ah, eu aumentei, é verdade, é verdade. Com Aí. que cara que eu vou chegar lá para mensagem do Papa? Olha, tem mensagem do meu filho lá de 5 anos para o Santo Padre. E ele foi pensando como é que ele ia fazer. Quando chegaram a Roma, hospedaram-se no colégio francês. Você conhece ali a Peça de Espanha? Sim. Tem o colégio lá na Trinidad, onde tem a Uhum. imagem da Mater. Os alunos da Sacré-Cœur de Jesus as alunas conhecem muito bem Sacré-Cœur de Jesus. E, a princípio, ninguém sabia sua chegada. Foi numa terça-feira. No dia seguinte, bateram a porta da portaria do colégio francês. Aqui é o emissário do Santo Padre. Há uma criança da região de Lourdes hospedada ali. Quando o pai se inteirou do fato, ficou maravilhado. Como o Papa ficou sabendo da notícia da chegada dele? O Papa ficou sabendo que ele tinha chegado. Imagine você. Que coisa impressionante. Aí o Papa Pio XII é um místico. De qualquer modo, ficou aliviado em saber que a audiência foi facilitada
de uma maneira extraordinária. A entrevista foi marcada para o dia seguinte, uma quinta-feira, no dia 10 de dezembro de 1949. Um secretário recebe e leva a criança para falar com a sua santidade, o Papa. Seu pai ficou esperando lá de fora por cerca de 1 hora. As audiências com o Santo Padre não passavam de 20 minutos. E isso com os cardeais e patriarcas. Ao final da audiência, o próprio Santo Padre, com a criança na mão, devolve o menino a seu pai, agradecendo. Ele disse: o senhor não sabe, há tempos que eu peço ao céu que me dê uma confirmação, um sinal claro da aceitação do céu, de um dogma que eu desejo proclamar. E seu filho me trouxe uma mensagem da Santíssima Virgem Maria. Que coisa linda, padre. O Papa tinha mandado uma carta em segredo aos bispos do mundo inteiro, perguntando como o povo de Deus, depois de toda a teologia, se o povo das dioceses do mundo inteiro, como veneravam Nossa Senhora Assunta ao Céu. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 2 igrejas antigas. O Largo do Machado é mais nova, mas o Outeiro da Glória, que tem quase 400 anos, que Nossa Senhora é venerada como Nossa Senhora da Glória. E você vê que o menino vai lá com a mensagem de Nossa Senhora. Nada se sabia da entrevista com o Papa, com o menino, que teve lugar naquele dia, exceto aquilo que o pontífice depois deu a conhecer. O menino comunicou-lhe da parte da Mãe de Deus que Nossa Senhora, depois da sua vida mortal, de fato, havia subido do céu em corpo e alma. Precisamente o que Pio XII havia pedido a Nosso Senhor, um sinal sobrenatural, para que depois que os bispos todos tinham dado a resposta, depois que a igreja inteira venerava essa fé, não como dogma, isso sempre foi a fé da igreja. A igreja sempre acreditou nisso. Isso sempre foi, desde o início o povo acreditou, mas não era um dogma de fé. Então decide proclamar essa verdade como um dogma de fé. O pequeno Guile foi o sinal do céu que o céu otorgou ao pontífice. E assim, no ano seguinte, a 1º de novembro de 1950, foi proclamado como dogma que a Virgem Maria foi levada ao céu. A partir dos 4 anos, o pequeno Gile teve autorização para comungar. A sua devoção a Jesus sacramentado era extraordinária. Também, desde a mais tenra idade, manifestou o desejo de ser padre e missionário. Em 12 de junho de 49, fez a primeira comunhão e 2 meses depois manteve o seguinte diálogo com um padre conhecido: que queres ser quando fores grande? Padre. E por que queres ser sacerdote? Para pôr Jesus na hóstia consagrada. Não gostava de ser missionário? O que quer dizer missionário? Um padre que faz com que se ame muito a Jesus e Maria. Sim, quero ser. Este desejo chegou a ser nele uma obsessão, traduzindo-se na fome insaciável pelo pão dos anjos. Não temia frio, nada neste mundo quando ia comungar. Seu recolhimento era algo insólito e nada usual. Inclusivamente, nunca deixou de participar da Santa Missa, particularmente na Páscoa. Morreu muito menino e, com certeza, foi para junto do Senhor. A cabo de 48 horas, recebeu os últimos sacramentos depois de uma doença. Morreu adolescente aos 15 anos. Antes de expirar, disse: vou morrer, não choreis mais. Estou bem contente. Juntou as mãos e orou assim: meu Deus, peço-vos perdão de todos os meus pecados. Senhor meu Jesus, Cristo, Deus e homem verdadeiro. Entregou a sua alma e no seu túmulo estão gravadas essas palavras: amai a Deus e a Santíssima Virgem. Oferecei-lhe todos os dons e sofrimentos e assim recuperareis a paz da alma. É isso. Que lindo, padre. Eu não conhecia. O dogma da Assunção, então, veio depois do dogma da Imaculada Conceição. E é tão recente, né, padre? 50? 1950.
Pio XII, Pio XII é um homem muito místico. Dizem que ele andava nos jardins do Vaticano rezando o terço e não faltaram testemunhas que ele conversava com Nossa Senhora. É. Talvez por isso o inimigo foi tão implacável com ele, com essas lendas terríveis de que ele é o Papa de Hitler. Mas graças a Deus agora, com a abertura dos arquivos secretos do Vaticano, muita Hum. coisa vai ser colocada pública. Ele salvou milhares de judeus que eram escondidos nos seminários, conventos de Roma. João 23 falsificou, imagina, vários documentos de batistério para esconder judeus, para dizer que eram cristãos, a pedido do Pio XII. Quando acabou a guerra, o grão rabino de Jerusalém, ele se converteu, se batizou e tomou o nome de Eugênio, que é o nome do Papa Pio XII, em Que beleza. agradecimento porque Pio XII fez pelos cristãos. Sabe disso, né? Ih, Padre Jorjão caiu. Peraí, deixa eu chamar o Padre Jorjão de novo aqui. Tá conectando aqui. Caiu. Oi, o senhor caiu, padre. Só de sequência vai cair ligação, vai cair a nossa sequência. Vamos começar outra rapidinho? Tá, então deixa eu fazer isso, Padre Jorjão. Deixa eu encerrar aqui. Então, pessoal, para eu salvar, e aí eu já te chamo então, tá? Já chamo o senhor então, Padre Jorjão. Segura aí. Tá bom.